Boa noite. Desejo que estejam bem. Eu sou Anderson Feliciano. Eu sou uma pessoa preta. Eu tenho cabelo curto, grisalho nas pontas. Eu tô de barba, bigode também, um pouco grisalhos. Eu tô usando um óculos com aros pretos. Eu também tô com dois brincos nas orelhas. Eu tô com uma camisa jeans de botão. Eu sou, eu venho me dedicando à escrita, eu sou dramaturgo, eu também trabalho com performance e tenho desenvolvido alguns projetos em curadoria. Estou muito feliz, eu acho que vai ser uma conversa agradável com a Patrícia sobre o filme Gireu Urbano, assim que bem-vinda, Patrícia. Obrigada. Um prazer estar aqui com você. Ter uma pessoa preta me entrevistando é sempre. A recepção é sempre mais acalorada, assim, me sinto mais em casa. Deixa eu me descrever também. Eu sou uma mulher Sim. preta, tô com o meu cabelo solto, parece um leãozinho. Não sei se eu posso fazer essa descrição, mas ele parece um Uhum. leãozão, na verdade. Eu tô com uma roupa cinza e um fundo claro. Eu não tenho nenhum tipo de acessório, sem maquiagem, de cara limpa aqui para vocês. Que ótimo, eu também fiquei muito feliz, Patrícia, quando a Duna me passou, né, o link do material. Eu revi outra vez. Então, tô muito feliz. É um trabalho que me sensibilizou muito. Assim que espero que a nossa conversa flua. E, olha, antes de entrar, né, no propriamente assim no trabalho, eu gostaria que você compartilhasse com a gente assim um pouco das suas memórias de infância sobre a dança, como que se deu assim, né, esse contato com o movimento, né, nas suas infâncias aí, se isso vem de família, sei lá, queria que você compartilhasse aí com a gente um pouquinho. Nossa, pegou de surpresa. É verdade. Eu sempre fui uma criança muito espoleta, muito livre, né? Uhum, E Tirei traz isso de mim, né? Essa liberdade de correr, de sorrir, de uhum, estar em meio ao caos, mas ainda sorrindo, né? Eu fui criada pela minha avó até os 5 anos em Maringá. Eu odiava usar roupa, não tirei, eu gravei com roupa, mas quando eu era criança eu odiava. Eu vivia correndo, né, pelas ruas de Maringá, pequenininha ainda, para brincar, e lá era muito calor, né, era comum as pessoas, as meninas, meninos andarem com pouca roupa, né, então eu senti um pouco, eu venho desse lugar de liberdade, né, de ser. uhum, Uma criança que fui muito livre até vir para Curitiba, aos 5 anos de idade. Aí vindo para a capital, as coisas mudaram um pouquinho. Eu fui me adaptando, né? Era mais frio aqui, então eu tinha que usar mais casaco. As pessoas eram mais fechadas. Isso já foi um choque cultural, né? Que demora para se adaptar. Eu demorei quase minha vida toda para me adaptar a esse jeito curitibano reservado de ser, né? Então, é, enfim, foi uma loucura, mas eu consegui, moro em Curitiba até hoje, né? Tô aqui aos trinta e uhum. dois anos. Minha filha vai nascer aqui, de Oh, repente ela migra para outro lugar, mas uhum, a gente migrou até aqui, estamos aqui nesse uhum, momento. E cidade grande é diferente, né, da pequena, assim. Então eu realmente entrei em outro fluxo, né, de vida, outro estilo de vida. uhum, É, mas eu acredito que eu tenha me adaptado bem, tanto que eu não fui embora mais, né? Eu tive a oportunidade de voltar para Maringá, ou ir embora para outros estados, mas não, eu
bati firme aqui nesse espaço, sabe? Fiz amizades que são incríveis, né? Que a gente leva para a vida toda e foi aqui. Foi aqui que eu conquistei. Interessante. E que bonito isso. Assim, né? Tô falando bonito, mas eu não sei como que isso te sensibiliza. Você falou que foi criada pela sua avó, né? E você lembra, assim, da sua avó dançando, cantando? Tem algo, assim, que vem na memória de imediato? A minha avó, ela cantava muito. Ela não era da dança. Como eu venho de uma família muito religiosa, é, Uhum, que essa religião ela não permite que esse corpo dance, né? uhum, Ela cantava muito. E eu era uhum. muito, imagina, espoleta, ouvindo, vai lá, né? Isso, sim, isso. Eu também, uma parte da minha infância, eu fui criado pela minha avó. E a referência também que eu tenho é muito da minha avó cantando, assim. É curioso Aham, isso, né? é, é. E, e eu também fui de uma igreja, né? Eu fui religioso um período da minha vida, de uma igreja evangélica. E agora Sim, te ouvindo, eu fiquei lembrando, né, que mesmo dentro da igreja, essa coisa dos louvores, eu lembro nos cultos, eu adorava dançar, tinha essa coisa dos braços, assim, você frequentava também esses cultos, você tem essa sim. lembrança do seu corpo em movimento ali dentro. Bom, eu fui a primeira neta preta da minha avó, né? Então, Uhum, por parte de mãe, assim. Fui criada mais com a família da minha mãe e eu fui a uhum, primeira neta negra, né, dela, assim. Agora ela tem vários, tem branco, preto, rosa, azul, amarelo, tem de... Sério, a família cresceu. Mas como eu fui lá a primeira, foi diferente. E minha avó uhum, sentia essa inquietude, assim, dentro, né? Ela sabia que uhum, tinha algo a mais, mas como eles eram tão conservadores, eles optaram por não me colocar no balé ou fazer coisas assim. Então, a dança ela não vem exatamente da minha infância. uhum. Ela vem de algo mais de dentro do que da Depois. infância. Ah, que bonito isso. E a outra, eu tenho a mente falho, desculpe. Aham. Eu Não, vou tudo indo bem. e vou me perdendo. Não, mas eu acho que é sobre isso mesmo, sobre a gente ir se perdendo, né, eu acho que nesse outro tempo também da coisa. Eu achei bonito isso que você trouxe, né, é algo que vem de dentro, então, é, Tudo. É verdade, assim. exatamente, isso é bonito. Hum. Outro dia, Patrícia, eu lia um, eu lia sobre o James Baldwin, e por coincidência ele está aqui do meu lado, que é um autor, assim, é um ensaísta, né, estadunidense que eu gosto muito. E ele era um ensaio dele sobre que ele falava sobre processos criativos. É um ensaio da década de 60, assim. E aí eu vou até ler, ele falava assim, ó, o artista não pode e não deve tomar nada como garantido, mas deve ir ao cerne de cada resposta e expor a pergunta que a resposta esconde. Foi muito instigante ler isso do Baldwin, e aí eu queria aproveitar e também te perguntar isso, assim, né? Você hoje, enquanto artista, nesse momento aí, né, gestando um outro ser, que perguntas movem, né, você enquanto artista, ou talvez esse processo, né, de elaboração do gerê urbano, ou se, não é isso que você falou, né? Você é uma artista inquieta. Então, não sei se de imediato também te vem assim, alguma pergunta que você já vem fazendo há muito tempo, mas eu queria entender um pouquinho isso também, assim, né? Que perguntas você tem se feito assim, enquanto artista? Agora, nesse momento que eu iniciei o mestrado, eu acho que se Hum, abriu uma caixa de Pandora dentro, né? certo. E é um Uma mestrado em das dança, é Patrícia? em cinema e artes do vídeo, Ah, que é um bacana. vídeo dança o resultado final. Uhum. E foi o Então, gerê.
O girê Não, o urbano. xirê, Ah, ele tá. é apenas a abertura dessa caixa. Tem muita Maravilha. coisa que eu tô revirando aí. Uhum, Muitas vivências, muitos questionamentos, assim. Eu sou uma pessoa, claro, que como artista eu posso dizer que inquieta, uhum, total, 100%, sempre vou estar fuçando em alguma coisa, ou dentro do cinema, ou dentro do teatro, ou dentro da atuação, ou da dança. Às vezes costurando os dois, né? Videodança, será que é isso? Teatro e dança, né? Sempre vou estar vasculhando alguma coisa, eu vou estar vasculhando, né? uhum, E esse desejo de transformar a arte, vindo das minhas vivências, assim, como mulher preta, porque depois que eu entendi que não é alguém que vai responder por mim, que uhum, enquanto artista, tenho que me propor e sair desse universo das ideias e conseguir materializar de alguma forma, uhum, eu me empoderei de mim mesma, né? uhum, O Xirê, assim, é uma resposta de uma Patrícia que estava guardada há muito tempo lá dentro, que havia um desejo de materializar aquele momento, aquela uhum, vivência, e que demorou anos para pôr para fora, mas conseguiu uhum, materializar isso, né? Com essa uhum, inquietude. O Xirê, ele é a resposta de uma sociedade que engessa, né? uhum, É, Ele, ele não segue nenhum padrão, ele não tem uma técnica específica de dança, ele, ele, ele se dá a audácia de ir no meio da rua, uhum, atravessar, né? Ele fala de atravessamentos, de um uhum, corpo negro, né? De uhum, um corpo feminino, não sexualizado. É um corpo que tá ali, que ele tá sorrindo. É um corpo sorrindo, entende? uhum. É uma Sim. sociedade que te fecha, te põe dentro, quer que você entre na caixinha, né? Uhum. Enfim, Sim. isso. Não, muito bonito isso, Patrícia. E que nem eu disse antes, né? Me sensibilizou muito vê-la ali em movimento. E aí, né, então, assim, já entrando um pouco mais nesse universo do filme, achei bonito isso também. Na descrição você coloca um filme, né? E é isso que agora você traz desse entrelaçamento também entre as linguagens, me interessa muito, que é diluir um pouco, né? É teatro, é dança, eu acho que isso é muito das nossas poéticas, né? E eu percebia muito isso, assim, vendo o seu material. E aí, Patrícia, se você pudesse falar também um pouquinho sobre como você chegou, sei lá, né, no Xirê, porque a gente sabe que esse universo das religiões afro, ele é gigantesco, ele é infinito, e é bonito e potente por isso, né? Então, como que se deu essa escolha em específica, né? Do Xirei, se você puder falar um pouquinho como que você Nossa, chegou aí também. eu quero dizer que foi um momento de uma conspiração do universo, assim. Porque Uhum, dentro do mestrado a gente tem esses códigos, né? Dentro do cinema, assim, a gente tinha esse código. Vamos produzir o que a gente tem desejo, algum projeto engavetado, alguma ideia que a gente queira fazer e a gente não fez. Tanto que a equipe é de uhum, 4, 5 pessoas. Então a gente uhum, se reuniu e cada um fez seu projeto ali. A gente se ajudou, né? uhum, A fazer esses projetos. Tanto que a direção, ela é dividida, né, do Chirê, só que ele foi mais técnico, né? E eu sou a parte criativa, que uhum, escreveu o roteiro, né? Enfim, imaginou, foi na locação, explicou. Eu fui muito tempo em aulas de dança, de hip hop, de balé. E uhum, eu realmente saía dessas aulas muito agitada, muito alvoroçada. Eu queria muito só dançar, sem uhum, técnica, sem, sabe?
alguém dizendo, olha, faz de novo, que você. Eu sentia muito essa necessidade de dançar, só dançar. E por acaso, antes de gravar o Xirê, eu fiz um escambo cibernético no Teatro Guaíra com os bailarinos e com um professor Bunta, que Uhum. ele deu uma oficina de orixás. Falei, ah, Uhum. era isso que precisava para encerrar esse projeto com chave de ouro, né? Então a gente aprendeu a movimentação dos corpos, né? Desses corpos enquanto estado de dança, né? E o significado dessa movimentação. Então eu Uhum. pego ali a mãe Oxum, né? Eu falo, tá, esse olhar que o Shirei inicia, né? Que é esse olhar, vamos atravessar, vamos à guerra, vamos, essa puxada que dá. É muito do meu pai. Só que a minha mãe, ela me dá consciência, né? Que é a mãe Oxum. E Uhum. aí, quando eu saio desse estado de, ok, vamos à guerra, eu chamo meu pai. Porque meu pai é Ogum, né? E, Uhum. e atravesso essa rua, né? E realmente faço essas quebras, né? Eu vou abaixo, faço movimentações Uhum. e Uhum. toda essa criação de movimentação vem dessa oficina, que foi uma oficina de 15 dias, e cada Uhum. dia era um orixá, né? Uhum. E eu sempre tive problemas depois que eu saía de aulas de dança em atravessar a rua. Porque Ficou, eu, né? eu botava o fone e ficava, e entrava dentro de mim, Uhum. ficava ali. E aí, quando eu me via, eu estava no mesmo lugar. Então, Xirê é isso também, é o lugar do inconsciente, estando Uhum. consciente. Uhum. Que bonito. Algo que você coloca, isso até está na sinopse, aí eu vou pedir para você também falar um pouquinho sobre essa questão, né, da locação, dessa espacialidade. Você descreve como, né, ambientado no pulsante coração da cidade. Eu achei, a princípio parece algo meio redundante assim, né? Pulsante coração, É, mas não sei, né? Eu não acredito em coincidências, então é isso, né? É um coração que está vivo, ele é pulsante, porque poderia ser um coração que não é pulsante, né? Mas eu queria que você falasse um pouco da escolha desse local. Eu fico aqui tentando não dar tanto spoiler para quem vai vir ver, mas eu acho que a conversa vai vir depois, então não vai ter problema. ok. Mas é muito interessante aquela locação ali, né? Foi você que escolheu, como se deu, é um lugar que você transita frequentemente. É o coração de Curitiba ali, fica em frente Hum. ao colégio, maior colégio público que a gente tem aqui de Curitiba, que é o Colégio Estadual do Paraná, o mais antigo também, Hum. onde passa em torno de 5.000 alunos por dia, só naquela escola, e foi aonde eu dancei também muitos anos. Então lá tinha aula de dança gratuita e eu, enfim, eu participei, eu fiquei 2, 3 anos na companhia do Dancep, assim. Uhum. E ali é o coração, ali é onde, né, onde tem muitos seres, muita circulação. Fica do lado do Memorial Árabe. Tanto que quando eu fui gravar, as pessoas paravam, né? Porque tem uma Claro. parte da prefeitura ali, quando eu olhei, assim, porque eu repeti muitas vezes, né? E tava muito quente no dia. Tinha um prédio do lado que era da prefeitura de Curitiba, onde eu olhei, assim, as pessoas estavam com o celular filmando. Eu ia olhando, tipo, o que que essa louca tá fazendo, né? Porque eu tinha que esperar o sinaleiro fechar para fazer a cena e esperar para voltar. Então foi umas 30 vezes fazendo Uhum. essa experiência, assim. Então as pessoas paravam, né? Eu entrar no memorial, ficavam olhando por um tempo, buzinavam o carro, assim. Então foi extremamente difícil gravar nesse lugar, porque não é, o lugar não tinha que se adaptar a mim.
Eu que tive Uhum, que me adaptar ao lugar, né? uhum, Eu que tive que adaptar a cena para se encaixar ali naquele corpo, mas eu tive que me encaixar no lugar antes. aquele- É E tem engraçado. algo, né, que é dessa temporalidade, é isso que você está falando, né? Os aqui em BH e Minas a gente fala semáforo. Achei ótimo você falando sinaleira, né? Sinaleiro. Tem esse tempo, né? Então, vamos dizer, essa temporalidade. Então, é algo também que eu queria, né? Você já compartilhou um pouco aí, então foram, sei lá, trinta vezes, né? Mas isso me parece interessante, né? Porque tem que ser naquele tempo. E aí eu fiquei numa viagem também. E aí assumo, assim, né, Patrícia, eu conhecia pouco desse universo do Xirê. E aí meio que né, preparando para nossa conversa, eu fui descobrindo coisas que eu tô assim, nossa, às vezes a gente não se dá conta, né? Eu tenho um grande amigo, que é um coreógrafo baiano, que ele também trabalha a partir da temporalidade do Xirê, o Bruno de Jesus, não sei se você conhece, assim, de nome. E aí buscando também umas outras, assunto, assim, né, para gerar uma conversa fluida, eu descobri um ensaio também de um artista que ele é, né, que ele é próximo, assim, e que se chama Uma Leitura da Arte Afrodiaspórica por meio da temporalidade do xirê do candomblé, que é do Robson de Brito. E eu falei assim, gente, ai que bacana ir relacionando também esses outros artistas ao seu trabalho e entender o quanto, vamos dizer assim, né, as nossas poéticas já podem hoje se alicerçar em outras referências, né? Então, que não é aquelas já pré-estabelecidas, então fiquei muito feliz. E É, aí lendo também, aí que eu falo assim, de uma maneira muito literal, fui buscando assim na internet, tinha algo que me pareceu muito interessante, né, nas definições de xirê, que também é usado, né, para convocar os orixás e abrir para as festas. Então, e aí é muito interessante você naquela espacialidade lá, nessa temporalidade que te é imposta, mas ao mesmo tempo essa abertura de caminho, né? Então é muito, sei lá, é mágico ver você indo. Então essa camada também que é meio do sonho, como isso vai atravessando, assim, né? é quase um sonho acordado, né? Uhum. Isso você tinha falado antes, né? Assim. É, exatamente isso. Você pontuou nos meus pontos mais, é, que eu vejo desse trabalho mais incrível, Uhum. assim, que é esse diálogo, essa conversa com a religião também, a Uhum. cultura, com a movimentação, com o tempo, né? Uhum. Então, ao mesmo tempo que a cidade está acontecendo, ali as coisas estão acontecendo, como Uhum. sempre acontece, que é uma repetição, tem uma quebra, né? Uhum. Dessa movimentação, desse Uhum. tempo, né? Porque tá tudo assim, né? Tudo para lá e para cá, é tudo meio que horizontal, Uhum. sabe? E as pessoas que passam, elas seguem sempre essa mesma movimentação, no mesmo tempo, né? O tempo que o sinaleiro abre para atravessar a rua, sempre andando com pressa no celular, assim, sempre em outros lugares que não seja ali, assim, enfim. Eu adoro Uhum. filosofia porque Shirei me leva para muitos Sim. lugares. E, desculpa. Pode, imagina. E é bonito também, assim, eu tô falando muito bonito, eu acho que a gente toda hora tá falando bonito, mas é É porque de bonito. fato é bonito e, e é isso, né? Sensibiliza desde vários lugares, assim, porque tem uma que eu acho que é uma especificidade do cinema, aí talvez você possa falar um pouquinho sobre isso, também que é a ideia de montagem, né? Então, como
a coisa foi sendo montada ali, essa ideia também dos planos. Aí eu já ia falar, tô aqui meio que, já ia falar bonito de novo, mas né, esse zoom ou essa câmera mais próxima do seu rosto, né, desde o início já estabelece uma relação de proximidade que me leva muito também para essa dança. Então começa esse jogo, isso que eu tô falando um pouco dessa ideia também. Que aí você pode falar um pouquinho como que foi se dando isso, né? Porque você falou que fez o roteiro também, e aí meio que foi pensando tudo, então como essa coisa de aproximação e distância também faz com que, enquanto espectador, a gente possa ir nesse movimento com você, assim. Eu sou muito minimalista, né? E com Uhum, direção, assim. Eu adoro plano sequência, infelizmente seria quase impossível fazer um plano de sequência no uhum, Chile, assim. Ia ser muito, tinha que ser muitos dias, precisaria uns 3 dias de verdade para sair um plano de sequência, assim, do nível que tá agora. uhum, Mas eu amo detalhes, né? Eu acho que um olhar fala muita coisa, né? E um take ali no sinaleiro que muda de cor, que uhum, cotidianamente pra gente é uma coisa assim tão relevante, mas ali tem uma importância tão grande do sim, porquê ter essas, uhum, né? Esse símbolo, né? Aí se transforma em símbolo, né? E eu gosto muito de um plongé, né? De uhum, baixo para cima, assim. Então, pegar ela. Eu vou me referir a mim mesmo, porque, gente, é eu que gravo, eu que dancei, tá? De baixo para cima, é esse lugar que eu queria colocar como um empoderamento mesmo, sabe? De grandona. De uma mulher, assim, eu sou baixinha, eu tenho 1,65 m, mas naquele momento ela é grandona. Ela se joga, eu nas cenas, assim, que é um acompanhamento, um recorte de acompanhamento que vem de vários lugares, né? Se a gente pudesse, a gente usava, sabe, aquelas câmeras 360 para mostrar tudo. sim, Era mais ou menos essa a ideia. Trazer um 360, assim. Mas são movimentações tão específicas daquele momento, daquele acontecimento, que a gente não queria uhum, deixar nada de fora. E como uhum, fazer isso num recorte, né, numa montagem, que o espectador fosse ver o fim daquela movimentação sem ser algo maçante e slow. Olha só a uhum, problemática que a gente se enfiou. Então foi até rápido, a gente editou o vídeo em 3 vezes. uhum, Precisamos repensar e pensar em um momento. Aí o outro diretor, que ele é skatista, né? O Punk, esse é o nome dele mesmo, Fernando Castro, que faz mestrado comigo. Ele vem desse lugar do skate. Então, para ele, essa estética de plonger, de acompanhar esse corpo enquanto movimentação, é uma coisa muito simples, porque ele acompanha skatista, né? Ele tá ali com a câmera e andando de skate junto e repetição. Então, assim, foi um encontro uhum, muito massa de videodança e do skate, né? Esse estilo uhum, já tinha com ele, né? Então não foi tão uhum. difícil por isso. Ele facilitou muita coisa para Essa, esse que projeto bonito, acontecer. bacana isso, né? Que Ah, massa essa camada do skatista aí, né? sim, nossa, eu fiz vários outros projetos com o Punk que a gente não esperava que essa mistura fosse dar certo. Tipo, o Uhum, que videodança tem a ver com skate? Que uhum. é um corte muito rápido, ou tem tudo a ver. Tem tudo a Isso é ver. muito massa. E Então, esse é. olhar assim da cena acontecer, início e fim, de cada cena é muito peculiar e dele. Então, nossa, que sacada. Que sacada. Massa. Sim, é um material que é muito rico.
em detalhes. Eu fiquei. E por isso eu falei assim, queria ver outras vezes, assim, né? Porque. E um outro detalhe que me chamou muita atenção, e aí eu até vendo, eu fiquei lembrando da canção Um Corpo no Mundo, essa aí da Lued Ah, Luna, ah, maravilhoso. porque tem um momento na canção que ela fala, né? Trago uma mala de mão, dentro uma oração e um adeus. E aí também não tem como passar despercebido esse detalhe, né? Porque quando os caminhos se abrem ali, você está com uma bolsa, né? Carregando algo. Aí eu fiquei aqui, né? Assim, gente, o que que será que a Patrícia carregava na bolsinha dela, entendeu? Nem sei se é uma pergunta para ser respondida, mas que a gente falei, me veio muito essa canção da Lued e me fez ir mais, assim, né? Entrar e compactuar com você nesse caminho, assim, né? De tentar imaginar o que que você estava levando ali, já que os caminhos estavam abertos, assim, entendeu? Se eu te falar, vai acabar. Sim, eu não acho que, né, não é uma. Acabar. Mas eu queria, né, eu fiquei muito O que que com você essa. levaria se fosse você? O que que você levaria? Uma eco É, bagzinha, simplesinha. sim. Então, ó, não que, né, é doido porque eu fiquei tentando imaginar isso. E sabe aí me veio uma outra canção da Lued Luna, né, que foi numa quarta-feira, saí a procurar. Eu fiquei pensando em ervas, assim, em coisas, sabe, lavanda, coentro, arruda, plantas medicinais. Depois eu fiquei imaginando, nossa, se fosse eu talvez estivesse com abre caminhos, não sei, eu fiquei imaginando essas plantas, eu fiquei pensando nos cheiros, assim, e acho que seu trabalho me levava para esses lugares, né? Era uma abertura, assim, então dava, não sei, tinha um aroma, tinha uma sensação boa, assim, de ervas. Uau! Sim. Agora você abriu Não, que nem eu te falei. aqui outros diálogos, digamos assim. Porque Sim. essa bolsa ali, esse sair é outro Uhum, estado de espírito, né? É outro estado. É o cotidiano. uhum. Você volta, eu E, voltei ao cotidiano, né? então, e aí, não, eu também tive essa sensação, né? Porque aí também outra coisa que é um elemento muito importante são as sonoridades. Então, isso também te leva para um outro lugar, né? Mas aí foi justamente isso, né? Quando vem vamos dizer, o som da cidade atravessando. Então, primeiro tem essa pausa, acho que essa suspensão, e depois ele te leva, né, novamente para lá. E aí por isso que eu fiquei pensando muito nessas ervas, assim, né? De algo que fica para, sei lá, para como um vestígio, assim, dessas outras possibilidades, né, de chegar nesses estados de suspensão, assim. Mas é muito viagem, assim. Carrega a minha fé, homem. Carrega a minha fé. Não cabe ali, mas tem que ser um Aham, símbolo, né? sim, Fé. bonito. E É. quando eu fiquei. Ah, desculpa, né? Ah, não, imagina. Eu até ia falar, nesse momento a minha filha não estava vindo Então, ainda. que era um assunto que eu queria chegar, assim, né? Porque quando aí depois a Duna me falou sobre isso, então ali ainda era outro, vamos dizer, outro corpo também, né? Então, É outro corpo. Eu sinto que é um encerramento. O Xirê foi um encerramento de uma fase da minha vida, assim. uhum, Tipo, um preparo para o próximo, sabe? uhum, Eu queria ter até terminado minha pesquisa de mestrado, assim, mas estava muito cedo. Realmente a minha uhum, pesquisa precisava
de mais tempo para encorpar, né? Ela tá mais encorpada agora. Mas eu sinto que o Shirê, ele foi aquele momento foi um divisor de águas, assim. Uhum. É uma Patrícia, é um corpo, é um estado, é um momento. Tanto que minha filha, acho que 2 meses depois eu venho a descobrir que ela tá vindo, né? Que ela vem Uhum. sendo gerada, né? E que essa, essa mudança, ela é muito intensa, posso dizer, né? O corpo se Uhum. altera todo, gente. Gravidez é uma loucura, gerar uma vida é uma loucura. Porque é uma energia. Eu não sei, Deus fez tudo tão. Não deixou nenhuma ponta solta. Não tem uma ponta solta, né, para isso acontecer, né? É um serzinho que tá ali, que cresce, se desenvolve, né? E aí o Uhum. quadril muda, a dinâmica muda, o cérebro da mulher muda, né? Meu Uhum. cérebro, meu modo de pensar, de ver as coisas, mudaram pra caramba, assim. Hoje eu vejo o Xirê com muito carinho, com muito amor, ainda me surpreendo, porque tem muita coisa ali que ficou no meu inconsciente. Eu ainda vejo e ainda descubro coisas, camadas, que eu não tinha visto antes. Eu, Patrícia do céu, como se você propôs. Você sabia disso, Patrícia? Eu falava, não, vai que eu não sei, mas Patrícia, é um trabalho que eu tenho, eu olho com carinho e tenho muito orgulho, porque ele é, é muito Uhum. é muito eu Uhum. artista e eu ser humano, né? Muito eu Sim. falando, muito eu olhando, muito eu Uhum. andando. Sim. Uma vitória. É, outra referência, assim, né, que eu fiquei pensando nesses dias depois que eu recebi esse material também foi, e agora te ouvindo, foi a Leda, né, Maria Martins, com a performance do Tempo Espiralar, assim, que é... E aí eu aproveitei que hoje eu estou em casa e esses materiais estão todos aqui do meu lado. E agora vendo você falar, né, dessa relação também do seu corpo com esse ser que está sendo gestado aí, e também esse olhar para trás, né, para o Jireh, como é nessa espiralidade mesmo, né, nesse tempo aqui e agora acontecendo, né. Bom, e aí para a gente ir partindo assim, né, Patrícia, eu quero te agradecer, foi, né, pela gentileza, pela sinceridade, e aproveitar e deixar aí esse convite, né, para a galera assistir seu trabalho, que vai estar na programação do Move. E de verdade, muito obrigado, assim, foi um prazer conhecê-la, conversar um pouquinho com você. Imagina, gente, eu que agradeço. Move, vida longa, Move. É, obrigada por esse. É minha primeira vez, não vou mentir, é minha primeira vez assim que entro em um festival, eu não conhecia esse circuito, não fazia ideia de como funcionava, mas não tenho vergonha ou medo de falar isso, porque afinal de contas todo mundo tem uma primeira vez, né? Sim. Estou muito feliz. De estar aqui sendo entrevistado por vocês, de estar vivendo esse momento. Deixo, reforço mais uma vez, para as pessoas assistirem os Tirei, se quiserem me mandar mensagem no Instagram falando sobre, sabe? Não vejo problema algum, adoro feedback, adoro críticas mesmo, adoro ver como que esse trabalho chega nas outras pessoas, que parece ser só sobre mim, né? Uhum. Mas não é. Não é Não, mesmo. Não é mesmo. não, isso. Aqueles assim, não é Absolutamente mesmo, viu, não. Patrícia? Não é mesmo, é seu, agora é seu também. É, e o que também é mágico, que ao mesmo tempo é muito seu, né? E só é meu porque também é seu. Então acho que essa é a magia.
de uma obra quando é honesta, né? Quando ela tem uma verdade ali. Então eu É. acho que ela também só é minha porque tem uma verdade ali que é sua, assim. E eu acho que vai sim sensibilizar muitas outras pessoas e aí eu aproveito também para dizer assim, né, o quanto tem sido bonito esse processo, o convite também que eu recebi para essas conversas com os artistas, porque a curadoria foi está sendo muito cuidadosa, assim, muito cuidadosa, porque o material tá muito bonito, assim. E aí, no meu caso, dos trabalhos que eu tenho tido a oportunidade de assistir, tem uma composição também muito bonita. Ah, que Assim bom. que quem está aí nos ouvindo, não perca e, enfim, e até uma próxima. Até. Bom, E aí também aproveito, né, Dinalva, assim, né, no encerramento, para agradecer a Dinalva, que esteve aí com a gente, e possibilitando que essa troca aqui, né, Patrícia, entre a gente chegue também a um público muito mais amplo, assim. Muito obrigado, viu, Dinalva? É sempre muito especial estar com você. Obrigado.